E naquele tempo eu identifiquei que o meu propósito de vida era ser garçom, era servir as pessoas, não importa onde eu estivesse, né? Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Estou muito feliz de mais uma quarta-feira a gente poder ter esse diálogo de pertinho, ter uma coisa mais íntima, nossa, com Deus e Deus com você aí onde você está. Independente se está em casa, está tomando banho, fazendo faxina, não sei o que você está fazendo, mas é muito feliz para nós. Estamos na sua rotina e também podemos estar edificando a sua vida através dos testemunhos que estamos contando aqui. Se você já é da casa, seja bem-vindo novamente, já dá seu like, já dá o seu comentário e manda para alguém que vai ser edificado por essa mensagem, porque a gente fala, né, que fazer a obra de Deus não é só um púlpito, não é só fazendo um podcast, às vezes é enviando para alguém que precisa assistir. E você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo, já aproveita, se inscreva no canal, tá certo? Hoje está comigo aqui alguém muito querido, um irmão que Deus nos presenteou a Igreja Compaixão, que está lado a lado, já vamos explicar isso para você. Quero que você receba comigo o David Vaz. Olha, que chique! Muito obrigado. Gente, pra quem não sabe, o David é meu personal, tá? Às vezes, né? Às vezes. Tu foge de mim, né? Às vezes a gente vai, às vezes dá uma fugida, mas eu quero dizer, David, que é uma honra estar te recebendo aqui. Pra quem não sabe, ele vai contar um pouquinho da história dele. Ele tinha compromisso hoje, mas assim, ó, o Senhor desmarcou esse compromisso para que ele estivesse aqui. Eu tô muito feliz. Amém. Que dentro dessa tua agenda doida a gente conseguiu conciliar, né? E para quem não sabe, essas poltronas, gente, é da Atitude Vital, tem tudo a ver com ele, ele vai poder estar explicando um pouquinho, mas gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é David Vaz? Primeiro eu quero agradecer, né, pastora Priscila, por essa honra de você estar me recebendo aqui nesse tempo maravilhoso que é o Tete a Tete. Então faz um tempo já que o Senhor vem preparando esse nosso momento. Né? Gerando. Eu tinha um compromisso, esse compromisso foi cancelado, era do meu outro trabalho. Uau. Mas como Deus é maravilhoso, Ele faz todas as coisas no tempo certo, né? Amém. Então eu sou David Vaz, eu sou esposo da Caroline, pai do Heitor. Sim. Um pai babão, gente. Pensa num pai babão. Um profissional da área da enfermagem há 27 anos, né? É um pouco menos tempo dentro da área da educação física. Então, esse é um pouquinho do meu currículo, né? E o que mais você tem a dizer sobre o David Vaz? Eu tenho algumas coisas para dizer que eu fiz uma anotação nesse pequeno papel aqui. Eu já ia aqui. te perguntar por que ele tá amassado, me conta. Eu acabei dando uma amassadinha nele porque eu fui pegar algumas escrituras da Bíblia e todas as escrituras da Bíblia, no original, eles foram escritas em pergaminhos, né? Então, os pergaminhos, eles estavam, assim, um pouquinho amassados. Sim, marcas. Com marcas do tempo, mas o Senhor deixou as marcas nele que são eternas, né? Uau. Então, jamais vão ser apagadas essas marcas, né? Então, nessa simples folha de caderno aqui, eu escrevi um pouquinho do rascunho da minha vida, né? Uau. Talvez ficaria horas aqui falando, mas eu vou tentar resumir, né? Então, a minha história começou muito cedo. Eu sempre digo que Jesus falou através de mim, sem eu perceber, em torno dos meus 7 anos de vida. Onde eu estava no chão da sala da minha falecida avó paterna, brincando com os meus carrinhos, e a minha mãe e a minha tia caçula, que tinha por volta de 20 e poucos anos, brincando com os meus carrinhos, e elas me fizeram um questionamento. David, o que tu queres ser quando crescer? E automaticamente eu falei para elas, eu quero ser garçom. Foi automático, foi bater e valer. E segui brincando, mas naquele momento eu não imaginava o que seria isso na minha vida, né? E foi passando uma infância muito carente, com muitas necessidades emocionais, familiares, educacionais, alimentares. O meio onde eu fui inserido, onde eu vivia, era um meio que tinha muita violência, tiveram abusos, né? Mas eu, dentro daquele tempo, Jesus me guardou muito porque eu não me sentia pertencente àqueles ambientes. Ou seja, eu sei que o Senhor me guardava desde aquele tempo. Eu fui protegido por muitas pessoas, mas eu era muito do meio, muito do mundo, né? Então você não vem de berço cristão? Não. Ah, legal. Então, ó, eu senti que Jesus falou comigo naquele tempo quando eu tinha 21 anos de idade. Eu passei por todas essas turbulências da infância, passei por todas essas turbulências da adolescência, repliquei algumas coisas, muitas na verdade,
E quando eu tinha uma consciência de vida, eu comecei a entrar no movimento cristão dentro da minha cidade, mais relacionado à Igreja Católica. Entrei no movimento de Emaús, fiz os retiros. Em um dos retiros que eu servi, eu me encontrei com Jesus naquele momento. Uau. E quando eu me encontrei com Jesus, eu vi que aquilo que ele tinha falado para mim naquele tempo era o meu propósito. Porque eu fui garçom naquele Chegou retiro. a ser. Eu fui o garçom no retiro. E aí? E naquele momento eu observei que Jesus queria isso de mim. E o que o garçom faz? Ele serve. Ele serve. Perfeito. Uau. E naquele tempo eu identifiquei que o meu propósito de vida era ser garçom, era servir as pessoas, não importa onde eu estivesse, né? Então minha maior linguagem de amor ao próximo... Atos de serviço. Exato. É servir. Uau. Cara, é tão legal tu falar isso, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa que parece não ter nada a ver na nossa vida, mas que tem tudo a ver com o que Jesus tem para nós. Porque Salmo 139 diz o que é que ele já tinha escrito todos os nossos dias, né? E às vezes a gente não entende o porquê, mas quando a gente começa a relacionar tudo, cara, como tá tudo entrelaçado, como o Espírito Santo, ele literalmente não dá ponto sem nó, né? Às vezes a gente acha popular, que tá né? perdido, mas até esse perdido Deus usa pro propósito dele. Cara, que fantástico. Tipo assim, quando a gente tem esse encontro real com ele, a gente vê que essa chave é virada justamente para ele nos enviar para algo, né? Sim, cara, sim. que legal, não é? É assim, Jesus é fantástico. Ó. Então, você é um gaúcho, né? Tu esqueceu de falar, tu é gaúcho. Sim, sou lá do interior do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Olha umas anotações que eu fiz aqui, né? Esse ato de servidão, ou seja, Jesus foi o maior servidor que já veio na história e sempre será, né? Sempre será. É o nosso foco, enfim, né? Não ficaria aqui falando dele. Correlaciona-se muito a uma vida outrocêntrica, né? Pensar no outro primeiro do que você, uma vida altruísta e uma vida com importância. Por quê? Porque é importante para você, você traz para dentro de si. Ou seja, se tu compra um celular ou algo que é importado, ele vem de fora para dentro, né? Então, tu te importar com alguém, ou tu ser outrocêntrico e ser altruísta, tu te importa com aquela situação, né? Tu tem compaixão. O ato de se compadecer. Exatamente. Tu te desprende daquelas tuas amarras e tu te torna uma pessoa que serve. Essa é a minha visão, né? De servidor. Tanto que eu sou um servidor na área da enfermagem que sirvo na dor. E isso Deus me colocou nesse caminho, porque quando eu fui para o exército primeiro, eu fui designado através de uma seleção para trabalhar na área da enfermagem, na área da saúde. E eu não entendia isso. Eu ia te fazer essa pergunta, de onde veio essa questão da saúde? Porque até então estava o serviço ali do garçom, aquela coisa toda, mas onde essa questão da saúde veio? Sim, foi no exército. No exército. E eu tinha medo de uma injeção. Olha aí. As primeiras instruções que nós tivemos no exército, eu fui tomar uma injeção e eu desmaiei. Olha só. Eu caí. Como que um médico, um enfermeiro pode, né, lidar com isso? E aí? E daí foi passando os dias, a gente foi tendo as instruções, foi, né, vivenciando momentos e foi se tornando mais normal, natural aquilo na minha rotina. Depois eu estudei, me capacitei dentro da área da enfermagem, fiz curso de instrumentação cirúrgica, hoje já tenho milhares de cirurgias na minha vida, né? Quando eu vim para cá em 2006, eu comecei a trabalhar muito, eu fiquei do exército de 99 até 2006, 7 anos, então foi uma trajetória muito linda. Eu era muito praticante de esportes. Desde então. Desde criança, né? Mesmo com essas turbulências da infância e da adolescência, o esporte sempre se fez muito presente na minha vida. A minha vida foi exatamente isso. O esporte, na verdade, me tirou dos caminhos que poderiam dar errado. Exato. Exatamente pelo meio que eu vivia. Exatamente isso. Semelhante às nossas histórias, né? Perfeito. Quando eu era para ver como Deus guarda as pessoas, você não foi para a Olimpíada porque se machucou, você lembra? Sim, mas é porque daí eu entendi depois o porquê também, que tinha a ver com o meu propósito de vida pastoral, né? Exato. Entendeu? Porque senão eu ia seguir essa carreira e nunca mais ia parar. Com porque certeza. o meu foco estava totalmente nisso, né? Que loucura, mano. Com e aí, certeza. vai? Então, era para uma estação certa. Exato. Ó. Antes de eu vir para cá, em 2023, eu tinha um amigo que ele era ex-jogador profissional, que ele queria me levar para ser jogador profissional. Eu com 23 anos. E eu falei para ele, eu não quero, esse não é o meu propósito de vida, eu sei que eu vou me perder nesse caminho e não é esse caminho que eu quero. E ele falou, não, mas tu tem que ser um jogador profissional. Eu falei,
eu não quero meu irmão. Muito obrigado. Queria me levar para o time grande, enfim. Eu falei, eu não aceito. Desculpa, sou muito honrado. Eu posso pegar um gancho do que Claro. você está falando? Acho muito legal como você é decidido nesse sentido de não obrigado. Sim. Como que você poderia dizer para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de dizer não? Por quê? Porque eu vejo que muita gente não conseguiu se libertar de dizer sim o tempo todo. E como é um ponto forte seu, eu achei interessante a gente abordar isso. Não sei se tem a ver. Sim, sim. Tem a ver? Tu tá Tem olhando aí? muito a ver. Tem? Eu não expus aqui. Porque desde cedo você teve essa noção. Porque, tipo, eu vejo muita gente só se levando, deixa a vida me levar. E não sabe dizer não quando não faz sentido. E Anda aí? conforme a maré, vai andando conforme a carruagem. Isso vem muito de dois pontos importantíssimos que eu trago para minha realidade, né? A evolução moral Perfeito. e a evolução espiritual. A evolução moral está em tu ser uma pessoa que tem valores, honestidade, bondade, Os princípios, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, Integrar. de família, que comunga com outros, mesmo muitas vezes tu trilhando o caminho do Vale das Sombras, porque nós muitas vezes nos Somos desviamos, pecadores, né? Perfeito. Exatamente. Então, quando a gente entra nesse contexto, tem esses dois pontos, valores morais e evoluções espirituais. Quando tu vai para esse lado de tu aprender a dizer não, tu faz o quê? Tu evolui espiritualmente. Tu diz não para promiscuidade. Tu diz não para ir para algum lugar e as pessoas te ofertarem algo, seja bebida alcoólica, e com todo respeito, Deus não fala que a gente não pode socialmente, né? Mas não embriagar-se. Ou te empanturrar, com perdão da palavra, de muitos alimentos que te contaminam, entre outras coisas, raiva, egocentrismo, né? Rancor, mágoas. Então, quando tu não aprende a dizer não para isso, você jamais vai dizer sim para você. Essa foi a forma que eu evoluí espiritualmente. Quando eu aprendi a dizer não para o mundo e dizer sim primeiro para Jesus, eu disse sim para mim. Uau. Nossa, que profundo isso, né? Dói. E uma pregação dói? É porque é uma morte, né, na verdade. Exato. Porque quando tu diz não pra algo, tá dizendo sim pra outras. E assim vai. Cara, que perfeito. E ao mesmo tempo tem pro outro lado. Se você diz sim pra tudo, você tá dizendo vários nãos pra ti, ou pra Com certeza. propósitos, ou pra questões que Deus queria te levar. Que legal. Olha, pastora, tem um ponto muito importante dentro de todo esse contexto que está correlacionado à onisciência, à onipresença, né, de Deus na nossa vida. Por quê? Porque esses fatos, são fatos que são imutáveis, eles são indeléveis, né? Em lugar nenhum, nem nas trevas vão mudar. Em lugar nenhum. Mas a manifestação da presença de Deus na nossa vida, ele é algo que às vezes é imperceptível. Então eu já tive algumas manifestações da presença de Deus na minha vida, mas a maior de todas ela foi recente. Ela foi... Cara, eu me emociono muito porque nos últimos anos, com todas as turbulências que a gente passou, eu tive muitos problemas familiares, dentro dos meus trabalhos e aqui também dentro da empresa, da Atitude Vital como PJ, né? Então me fez viver muitos momentos de angústia. E teve um momento que eu pensei em atentar contra a minha vida. Uau. Isso é duro de falar. Duro. Porque não é fácil você falar isso, que Deus te deu o maior dom de todos, que é a vida. Como que tu vai falar que tu quer tirar a tua vida? Mas o inimigo, ele é tão sorrateiro que ele age na tua dor, na tua fraqueza. E em alguns momentos eu quase me permiti isso. Mas lembra que eu falei sobre a onipresença, a onisciência de Deus? E desde criança eu fui guardado? Então aqui se conclui e se comprova isso. Há menos de 2 meses atrás eu estava no pior momento de todos, até agora. Eu estava dormindo separado da minha esposa e ela já queria deixar de mim, sendo que não houve nenhum tipo de agressão, nada. Simples fato por todas essas turbulências que nós estávamos vivendo. E dói expor isso. Claro. Por quê? Porque muitas pessoas te olham e acham que tu é um casal de fantoche, que é um casal de revista. Mas não. As pessoas passam por turbulências. Com certeza. E nesse momento, nessa noite, quando eu acordei, eu senti que eu estava sendo
enforcado, literalmente, senti a presença do maligno ali, eu fiz a maior oração de entrega da minha vida. E nesse momento foi a vez que eu senti a maior presença de Jesus na minha vida. Eu não consigo descrever o que eu senti naquele momento. Eu já orei muitas vezes por muitas pessoas, por muitos, com meu filho quase morreu uma vez, meu pai faleceu, meus irmãos sofreram acidentes, enfim. Mas essa oração foi a oração mais fervorosa da minha vida inteira. Mais profunda, que eu senti integralmente a presença de Deus. Naquele momento eu falei, Senhor, esse momento eu entrego integralmente a minha vida nas tuas mãos, Senhor. É só o Senhor que pode fazer isso por mim. Se não for o Senhor... E eu escutei ele falando assim, ó, era isso que eu queria. Era só isso. Era só, você se entregar. Era só essa entrega total, meu filho. Uau. Porque até hoje eu não tinha me entregado total. E pastora, a vida, o ambiente do meu lar modificou de uma forma que como se aqui tivesse um ambiente que tivesse uma cortina de fumaça e aqui tivesse somente luz. E essa fumaça estivesse tomando conta da luz. Mas aquela fumaça, as janelas se abriram e tudo foi embora. Uau! Foi assim, nossa, ó. Que coisa linda, né? E você viveu o extraordinário, né? Exatamente, o Evangelho de Jesus. Que maravilhoso. Cara, que maravilhoso. Que maravilhoso. E entrando aqui agora na fase, né, ali, teve a tua adolescência, Deus te guardou, tudo mais, agora vem a vida adulta que você falou ali, né? Como que foi para você agora entrar nessa área da saúde, entender agora como um cristão Sim. e a área da saúde estão interligadas? Porque a saúde da mente ela também é necessária, igual tu falou ali, tem tudo a ver. Sim. Mas e agora a corpórea? Como que a gente pode falar? Porque tu falou ali da não para bebidas, da não para alguns alimentos, né? E tá entrelaçado com a tua profissão. Com e agora certeza. como esse empreendedor, né? Quando a gente traz para uma realidade cristã, por exemplo, dessa parte do autocuidado, né? Não só com o corpo, mas com tudo que está ao nosso redor, né? Por exemplo, cuidar de um templo. Se a gente trouxer para a palavra, no livro do Êxodo, fala sobre a trajetória do povo hebreu saindo daquela escravidão, né? A senhora entende mais que eu, creio eu, da palavra nesse contexto. Meu Deus, Senhor. Ai de mim, né? Então, eles precisavam manutenir aquele tabernáculo para ter aquela conexão com Deus, onde os sacerdotes maiores iam lá, faziam aquelas oferendas. Então, toda essa trajetória, Deus manteve eles dando o maná todo dia, e mesmo assim, muitas vezes eles... reclamando, murmurando, olha aquele monte de codorna lá, e mesmo assim não era suficiente. Lembrando da cebola, do pepino, tudo bom? Né? Sendo liberto da escravidão. Exato. Trazendo uma realidade mais atual, quando Jesus veio e foi embora, nos deixou o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, quando a gente aprende a dizer não para isso que eu falei antes, para as coisas do mundo, e olhar mais para dentro e dizer sim para nós, a gente tem um autocuidado, correlacionado não só à parte estética, porque o que está fora não é o mais importante, né? A senhora sabe disso, porque Deus conhece o coração. Ele sonda o mais Exato. íntimo, né? Ele conhece o teu íntimo, Perfeito. não importa se tu é a pessoa mais inteligente, se tu é o mais bonito, se tu é o mais próspero, se tu tem mais dinheiro, se tu tem mais bens. Não. O que Deus quer? O que Ele queria de mim? Teu coração, a integralidade. Ele queria isso. Inteiro. O David inteiro. Isso que Ele queria de mim. Uau. Então, quando eu trago isso para a minha realidade, encorajando os irmãos a cuidar mais de si, não é só cuidar relacionado ao exercício físico, mas é o corpo, mente, espírito, né? O seu coração, é o que está interno. Tu falou uma vez ali, né? Não foi o meu caso, porque eu amo fazer atividade física. Eu amo, eu só sou meio emburrada de manhã, porque eu sou noturna. Mas tu falou assim, que a mesma situação que você lidava lá, era a mesma situação que eu lidava aqui, que era mudança de mente. Eu gostaria que você falasse disso. Por quê? Porque muitas vezes a gente que é cristão, você que é cristão, tá aí assistindo a gente, muitas vezes a gente ouve aquela frase, né? Crente não bebe, mas crente come. Meu Deus, que frase que me dá arrepio hoje. Eu tenho uma aversão a isso. Por quê? Porque a gente trata todos os demais pecados, né? Uma traição, essa questão da pornografia, isso, aquilo, como muito, que horror, né? Porque tá visível, né? Mas a gente esquece da gula. Eita, meu Deus do céu. Me fala aí sobre essa mudança de mente. A minha mudança de mente, correlacionada principalmente a essa parte da alimentação, a virada de chave, né?
Foi lá por 2012, 13, ou seja, já faz um bom tempo, que eu me observei esteticamente e comecei a me identificar. Eu falei, esse não sou eu. Algo eu tenho que fazer de diferente. Foi aí que eu aprendi a dizer o primeiro não, para todo final de semana fazer churrasco e ficar tomando cerveja até não querer mais, mesmo sendo um rapaz cristão. Ok. Mas era excessos, Sim. os excessos. Excesso. E aí comecei a transmutar essa realidade. Falei, através de mim eu tenho que fazer a diferença. Então, se a gente trouxer mais para perto, ontem nós estávamos programados para vir ao culto. Nos acordamos cedo, fizemos toda a nossa organização, Rotina. café, rotina, e depois do café, e nos alimentamos pouco, mas um pequeno excesso fez a minha esposa passar mal, e eu, em consequência, tive que ficar cuidando dela. Então, muitas vezes, tu não identifica quais são os pequenos excessos correlacionados a isso, a alimentação ou a inatividade, a falta de exercício físico rotineiro, impactam na tua vida até tu começar a fazer consequência, com rotina. A literatura fala, os neurotransmissores, nossa, eles começam a modificar a partir de no mínimo 8 semanas ininterruptas de exercício, que no mínimo 5 vezes por semana. Tu já leu Hábitos Atômicos? Não. Fantástico, fantástico. Precisa ler, porque isso aí que tu tá falando. Hábitos tem a ver. Atômicos. Hábitos Atômicos. Cara, que livro fantástico. Inclusive, eu indico aí pra quem não leu conheço essa ainda. obra. Tem até audiobook dele. Maravilhoso. Porque assim, ó, é literalmente isso. É fazer hábitos serem irresistíveis. Sim. É transformar aquele hábito, tipo assim, cara, eu não quero mais viver dessa maneira, agora eu tenho que fazer esse, que eu não gostava tanto, porque eu vejo a maioria das pessoas dizendo assim, mas eu não gosto de musculação. Mas eu não gosto de não sei o quê. Não, mas não é isso que tu tem que focar. Tu tem que focar o quê? Cara, eu amo meu corpo saudável. Eu amo meu corpo ser sustentado na velhice. Eu tenho que pensar a longo prazo. Então, tipo assim, eu tenho que colocar todas as coisas boas daquilo que eu não gosto pra começar a gostar. Cara, é fantástico porque é literalmente essa mudança de mente. Sim. Oh, legal. Você tem que... São os benefícios, né? Por exemplo, que nem você falou, ser um transformador de vidas, que é o que a Compaixão e muitas comunidades do mundo inteiro fazem. Sim, é independente de placa, né? Exato. É o evangelho. Exato, é o evangelho, é Cristo. Perfeito. Perfeito. Então, outro dia nós estávamos conversando, eu, Didi e o Lucas ali. A nossa missão, tanto aqui como dentro da comunidade, dentro de uma igreja, é acolher a pessoa na dor. Perfeito. Porque a maioria das pessoas que vêm a uma comunidade, a uma igreja, ele vem pela dor. Não, a não ser daqueles que já vieram num lar cristão, né? Sim. O meu caso, quando eu procurei... Daí é um reencontro, mas também é uma dor. Não é filho de crente, não é crentinho. Exato. Né? Tu vai ter que ter o seu reencontro com Cristo ali, não tem jeito. Sim. Então, ó, ser transformador de mentes é acolher as pessoas e dizer para elas não que elas precisam, porque todo mundo sabe que precisa. Que eles já são acolhidos e que principalmente que eles podem fazer por eles. Você sabe que você precisa fazer o exercício, né? Você sabe que você precisa ter comunhão com Deus, com os irmãos, mas você entende que você pode realmente fazer por você isso, para mudar a tua realidade. Esse é o meu maior propósito aqui, servir ao outro. E por isso que Deus me guardou até hoje e trouxe vocês aqui, para que a gente possa caminhar junto. E é nisso que eu creio, é nisso que o Senhor tem colocado no meu coração todo dia essa palavra. E por isso que a gente tem melhorado os nossos ambientes. Meu Deus, depois dessa última oração que nem eu falei, e essa nuvem saiu, impressionante, parecia que tinha desculpa o termo, parecia que tinha um elefante nas minhas costas que ele foi retirado. A carga, né? E é bem isso que Jesus, ele fala, né? Vem que o meu fardo, o meu jugo é só, o meu fardo é leve. Então, cara, que fantástico. E é nesse momento de descanso, de virada de chave com ele, que a gente consegue ver o quão pesado estava, né? Mas eu falei que passa super rápido, não falei que passa rápido de teste? Tá quase acabando, tu acredita? Eu queria falar tantas coisas, mas uma delas, essa parte do servidor que você estava falando desde o início, é interessante porque o exercício físico, ele é literalmente aquele mandamento, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não cuido de mim, se eu não cuido do corpo, do templo que o Senhor me deu, como que eu vou levar a mensagem ao próximo? É igual aquela... eu sempre esqueço, eu sou péssima com isso. Isso aí é o meu marido que é bom, ele sabe quem falou, quem não falou, qual é a frase, mas aquela que tinha assim, né? Deus me deu uma mensagem, o cavalo, eu matei o cavalo.
Sabe? Isso é muito triste, de fato. Às Sim. vezes a mensagem ela não foi porque você matou o cavalo, Sim. que é o seu corpo. É. Né? Então, tipo assim, isso aqui faz totalmente diferença. Sim. Então a gente vê que pessoas, a autoestima é baixa, ela não consegue falar com o público porque não se sente bem. E tantas outras questões psicossomáticas também, Sim. por falta da atividade física. Meu TCC foi em cima disso, né? Foi? Foi em cima disso. E, cara, os efeitos dessa questão psicossomática da mente sem o exercício físico. Doenças psicossomáticas, Porque, né? de fato, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento, senão ele atrofia. A mesma coisa a espiritualidade, a mesma coisa as disciplinas espirituais, Sim. e como tudo está interligado. Mas vamos ler Bem rapidinho. de hoje. Fala, Ó, fala. Bem rapidinho para eu Fala. concluir o que eu tenho que falar. Ó. Sim. Essa função das doenças psicossomáticas, né? Eu quero só deixar um questionamento para as pessoas. Você se sente pertencente a essa situação que você... Está vivendo? Exato. A esse ambiente pernicioso que muitas vezes nós nos permitimos estar, nos colocar. Então esse é o questionamento. Viu? Se sente pertencente aonde você está, a esse ambiente? Legal, hein? Legal, que senão a gente tem soluções, né? Então vamos lá, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que esse versículo, David? É forte essa passagem, porque é difícil tu parafrasear Paulo, né? Difícil. É um desafio. Porque ele foi o pior dos pecadores, ele mesmo falou isso, eu fui o pior dos pecadores, eu matei, eu fiz tudo que era possível contra Jesus e ele realmente real me resgatou. Então, quando a gente entra nesse contexto, a gente é obrigado a se humilhar. E quando a gente se humilha, a gente se coloca aos pés de Deus para Ele poder realmente nos resgatar. Que nem o próprio Jó fez, né? Tirou toda aquela couraça e falou, Senhor, se não for você, quem vai ser, né? Então, esse é um mandamento maravilhoso na minha vida, que todas as coisas cooperam se eu realmente me entregar de coração e alma, para que o Senhor seja o grande mestre da minha vida, esteja à frente. Que nem Moisés falou, ei, se o Senhor não estiver à frente, nós não vamos, se o Senhor não conduzir na terra prometida, né? Foi isso que ele falou em Êxodo, né? Se o Senhor não estiver aqui, não, eu não quero ir, ninguém vai mais embora. Cara, e olha só, é interessante porque todos os versículos eles têm um contexto, né? E sabe qual é o contexto desse? Olha que interessante. Da mesma maneira também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, que fantástico, né? Capacita, aquele né? que sonda os corações. Sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E aí vem, sabemos que todas as coisas cooperam. Cara, olha que fantástico. Lindo, Foi bem o né? que aconteceu contigo, né? Exato. Que legal. Eu tenho um grande amigo que ele fala das entrelinhas desse trecho, que é um dito popular, um provérbio popular que fala que Deus não escolhe os capacitados, né? Capacita os escolhidos. Então, por isso que eu me sinto um escolhido, porque, e com muita humildade eu falo isso, com o coração muito quebrantado, identificando toda a minha trajetória da infância, adolescência, idade adulta até hoje. Muitas vezes a minha esposa Caroline, ela fala em casa, tu fostes um escolhido, David. Amém. Aonde tu estavas e da onde tu veio, Deus te guardou para fazer muito na vida das pessoas. E nessa hora eu sou obrigado a... Como é importante a auxiliadora, né? Porque ela também ela nos impulsiona. Exato. Né? Eu sou obrigado a ser o mais humilde possível para eu não me envaidecer. Sim, sim. Porque ela está me impulsionando e querendo ou não, o Espírito Santo está usando ela pela... será que eu vou gerar uma vaidade nele? É isso que eu vejo. Ela está sendo usada de uma forma extraordinária. Sim. Mas se eu abrir brecha para o inimigo, a vaidade e o egocentrismo voltam à tona do velho homem. Como é lindo, né? Maravilhoso. E agora, para a gente poder encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da Atitude Vital, qual é o propósito dela. Para quem não sabe, gente, Atitude Vital está literalmente porta a porta com a Igreja Compaixão. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem gente
que viu nos meus stories, meu Deus, mas onde é que a pastora tá treinando e tudo mais? E eu disse, gente, é na igreja daí, eles perguntavam, é lá embaixo? Eu nunca vi. Eu, não, gente, é literalmente de porta. Aí até fiz um vídeo uma vez, né, saindo e disse, olha aqui como é longe da Igreja Compaixão. Então, tem sido assim um ambiente de muita cura, inclusive nessa questão corpórea de mudança de mente, auxiliando a parte de disciplinas espirituais e agora também acrescentando esse cuidado próprio, essa questão de realmente você entender a longo prazo o seu corpo e todas as demais demandas. E me conta um pouquinho aí. A Atitude Vital foi um projeto que eu comecei no primeiro semestre da minha graduação, há muitos anos atrás, né? Deus tocou meu coração com esse propósito de buscar ser um transformador de vidas. Porque eu trabalho muito com a cirurgia da obesidade e em todos os lugares que eu treinava, a porcentagem de pessoas obesas, que é uma doença multifatorial, era muito pouca realizando exercícios físicos. Então, trabalhando dentro dessa área, eu falei, o Senhor colocou no meu coração, o dia que eu me formar, eu vou montar um espaço de treinamento e vou me capacitar nesse grupo de indivíduos. Eu me pós-graduei dentro da área da obesidade, diabetes, hipertensão, que são grupos especiais. Legal, né? Muito legal. Meu TCC foi correlacionado a isso. Entretanto, eu já atendi muitas pessoas que são pré e pós cirurgia bariátrica, né, e dentro desse contexto que são obesos, mas eu vejo muita desistência desse perfil de indivíduos. Por quê? Porque eles não se veem pertencente fora desse ambiente. Nossa, então, essa transformação da mente que é o mais difícil para mim. E foi por esse motivo que o Senhor me guardou até agora e não me fez desistir. O meu propósito de vida é ser um transformador de mentes, é servir essas pessoas, mesmo que isso me custe, não sei o que vai me custar, né? Eu espero que não me custe a minha família, porque Deus está me guardando agora e está transformando toda essa situação. Mas o meu propósito é servir. Esse é o meu propósito, né? E a Atitude Vital quer servir ao outro. Amém. E a Jesus ao mesmo tempo, né? Porque tá tudo interligado, Exato. Cara, que coisa maravilhosa. Principalmente a Jesus, Que coisa maravilhosa. Né? Mas quero te agradecer, David, por compartilhar a sua história, né? Muito como obrigado. A gente vê o Espírito Santo conduzindo toda uma trajetória. Não é tipo assim, um pouquinho aqui, daqui a pouco te deixo sozinho, não. Ele acompanha, né? Literalmente, às vezes, quem sabe você se sente sozinho em alguma situação da tua caminhada, né? É igual aquela questão dos passos, né? A gente, Jesus, mas tava lá, só via uma pegada, e era quando ele te colocou no colo. Isso. Né? Então, tipo, que a gente possa lembrar que quando a gente tá se sentindo fraco, ou igual aqui a gente não sabe orar, a gente sabe que existe um intercessor, que é o Espírito Santo, que cuida de mim, cuida de você, cuida da história do David, que alegria. E a Atitude Vital é um dos patrocinadores. Eu quero, nesse momento, também agradecer os demais patrocinadores para que esse projeto aconteça. Obrigada, você que tem nos ajudado a manter a obra do Senhor firme. E eu falei para você também no início, que se você, quem sabe, não é um patrocinador ainda, ou não está aqui no tete-a-tete, literalmente contando a tua história, mas você pode ser um agente de Deus enviando esse episódio para outras pessoas, para que essa mudança de chave, de mente, na vida das pessoas aconteça também no exercício físico e na vida como um todo, né, David? Obrigada por Eu que agradeço por tudo. Que espero que possamos ter outros momentos como esse, de outras temáticas. Uma honra. Não, será uma honra para mim também. Então fica aí a dica, né, hashtag parte 2 aí do David. Que alegria estar aqui com você. Que Deus te abençoe. E eu te digo, até o próximo. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras.